5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. Eu era feliz sem saber. E quem pediu a música de hoje foi Marcelo Cortes. Ele entrou no nosso canal, pediu essa música. Então tá aí, Marcelo, a música que você pediu. Será que tem eu não dei valor, eu me dediquei ao meu grande amor, no meu passo. Aê! Quase que errou de novo, né? Tudo bem. Agora sim, você também pode fazer como ele, entrar no canal, se inscrever, pedir a sua música. Hoje estamos comemorando a incrível marca de 7.913 visualizações. Então, não bata exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de segunda série, turma de história, neste dia 17 de agosto de 2020, eu preciso começar essa aula dizendo para vocês o seguinte: nós estamos num momento de mudança em relação ao que a gente precisa colocar, entregar de melhor conteúdo para vocês. E por causa disso, algumas mudanças surgiram nesse momento. Eu vou explicar para vocês, tá bom? É que a partir dessa aula, ou seja, dessa aula aqui em diante, nós estamos mudando o nosso formato. E as mudanças são o seguinte: ao final dessa videoaula, vocês vão receber um resumo exclusivo para poder copiar no caderno e depois nós faremos alguns exercícios sobre esse tópico que foi estudado. O que nós queremos com isso é fazer uma fixação do conteúdo e também para que possamos mostrar que realmente entendemos todo o conteúdo passado na videoaula. Legal? Ah, eu quero deixar uma dica em relação às nossas próximas avaliações. Elas terão todas as questões retiradas exatamente como foram passadas para vocês durante esse bimestre. Ok? Como recado dado, vamos ao nosso tópico novo. Hoje vamos passear pela história em um em um momento cheio de movimentos e que ficou conhecido como ditadura militar no Brasil. Esse foi o período da história do Brasil que se estende de 1964 até 1985. Isso mesmo. Esse regime foi instaurado no poder de nosso país por meio de um golpe organizado tanto pelos meios militares, pelos meios militares, quanto pelos civis. Agora sim, esse golpe ele visou a derrubada do presidente João Goulart e deu início a um período de 21 anos marcado pelo chamado autoritarismo e repressão que foi realizada pelo Estado. Como eu falei, ele termina em 1985, quando o presidente Tancredo Neves foi eleito aqui no Brasil. A ditadura militar ela foi instaurada por meio de um golpe e a organização foi pelos militares a partir do dia 31 de dezembro, a partir de 31 de março, que era um domingo, e ele se conclui mesmo no dia 1º de abril, que era uma segunda-feira. Bom, esse golpe ele foi orquestrado, conforme eu disse, não só por militares, mas também por grande parte do empresariado do Brasil, que teve apoio dos Estados Unidos para poder derrubar o João Goulart. E também esse projeto trabalhista, ou seja, um projeto político que era voltado para o desenvolvimentismo e para a promoção de bem-estar social. O João Goulart, também conhecido como Jango, ele era vinculado ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Ele assumiu a presidência do Brasil em setembro de 1961, após um processo tenso que ficou marcado, conhecido como Campanha da Legalidade. A posse do Jango aconteceu porque o então presidente Jânio Quadros renunciou à presidência em agosto de 1961. Pela Constituição de 1946, o vice-presidente, que era o Jango, deveria assumir. Mas militares e conservadores em geral não aceitaram a posse do Jango, o que resultou na citada campanha da legalidade, a qual garantiu a posse do Jango. Bom, após o risco de uma guerra civil,
A solução que se encontrou foi permitir que João Goulart tomasse posse em um regime parlamentarista, ou seja, com poderes políticos reduzidos. A partir de janeiro de 1963, o sistema presidencialista retorna ao Brasil e o Jango dá início à sua agenda reformista. O projeto de reformas estruturais de seu governo ficou conhecido como reformas de base. Essas reformas, elas organizavam, na verdade, profundas reformas em várias áreas essenciais do Brasil, como, por exemplo, a habitação, a bancária, a agrária, educacional, dentre outras. Dentro dessas reformas básicas, a única que foi amplamente debatida e que gerou grande desgaste para o governo foi a reforma agrária, principalmente porque ela mexia com os interesses dos grandes proprietários de terra. O debate pela reforma agrária foi, na verdade, crucial para o destino do Jango, uma vez que, a partir de setembro de 1963, os políticos do PSD, Partido Social Democrático, que faziam parte da base do governo, começam a se transferir para a oposição, coordenada pela União Democrática Nacional, a UDN. Mas não eram só por conta das reformas de base que esse governo já estava se desgastando. Uma lei de 1962, chamada Lei de Remessas de Lucro, também foi de grande repercussão. Ela desagradou os interesses dos americanos no Brasil, isso mesmo, porque ela proibia essas empresas americanas de enviarem mais do que 10% dos lucros obtidos para fora do país. Sendo assim, já temos um breve quadro para que a gente possa entender a raiz do golpe. João Goulart era um político que tinha um forte relacionamento com sindicalistas e isso lhe dava a fama de comunista. Além disso, seus projetos para o Brasil visavam transformações que seriam radicais e tinham o objetivo combater a desigualdade, justamente para poder gerar mais desenvolvimento para o país. Essas medidas do João Goulart desagradavam, primeiramente, ao grande empresariado, ou seja, o grupo que se beneficiava do Estado do país e que via as reformas do Jango como prejudicais para seus interesses. Além disso, a política trabalhista do Jango, no auge da chamada Guerra Fria, ela era entendida como parte de uma doutrina comunista, o que desagradava os Estados Unidos, além da lei de remessas de lucro. Mais ainda, em oposição ao trabalhismo no Brasil, e a UDN buscava retomar o poder no Brasil de todas as formas. Assim, esses grupos começaram a se articular visando a derrubada do presidente, a partir de financiamentos realizados até mesmo pela CIA, a Central de Inteligência Americana. Surgem duas instituições no país com o objetivo de ampliar o desgaste do presidente e preparar caminho para o golpe. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES. A IBAD, por exemplo, ela realiza um serviço maciço de investimento em candidatos conservadores para as eleições que foram realizadas em 1962. E mais de 800 candidatos receberam financiamento dela. Já o IPES era uma instituição de fachada que produzia materiais informativos a respeito do Brasil e da sociedade brasileira, mas que, secretamente, reunia o grande empresariado do país com os militares para organizar um golpe contra o Jango e contra a democracia. O envolvimento americano, além desse apoio financeiro, também era um auxílio militar, caso o golpe contra o Jango não tivesse sucesso. O caminho para o golpe se consolida por conta de uma decisão do presidente que foi comunicada no Comício da Central do Brasil. Teve dois. Nesse comício, o presidente afirma que as reformas de base elas seriam realizadas de toda maneira, o que alarmou os grupos que conspiravam contra o presidente, que entenderam a ação dele como uma guinada definitiva da esquerda. Bom, em resposta à ação do presidente, falei que eram dois, né? Aí foi organizado, alguns dias depois, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi feita lá em São Paulo e reuniu milhares de pessoas. Afinal de contas, o nome era muito convidativo. Nesse momento, ficava patente que existia uma parcela considerável da população adepta à pauta conservadora. O desgaste do governo Jango, aliado à conspiração golpista, leva a uma rebelião militar
conforme eu disse, que começa lá no 31 de março. Essa rebelião foi iniciada na 4ª Região Militar, que era localizada em Juiz de Fora e comandada por Olívio Mourão Filho. Nos dias seguintes, essa rebelião cresce e, como não teve nenhuma reação do presidente, os parlamentares reuniram-se de forma extraordinária e consolidaram o golpe contra o Jango, ao decretarem vaga à presidência do Brasil em 2 de abril de 1964. Com esse golpe civil-militar, que derrubou o João Goulart, Ranieri Mazzilli foi nomeado presidente provisório. Lá no dia 9 de abril, foi emitido o Ato Institucional número 1, um dispositivo de lei que estabelecia o aparato da repressão da ditadura. Humberto Castelo Branco foi escolhido em eleição indireta como presidente da ditadura, que se estendeu por 21 anos. Isso mesmo. Bom, essa ditadura militar ela fica marcada por ser um período de exceção, no qual todo tipo de arbitrariedade foi cometido pelo governo em nome da segurança nacional. A ditadura fica marcada por prisões arbitrárias, cassações, expurgos, torturas, execuções, desaparecimentos e até mesmo por atentados à bomba. Bom, o AI-5, conforme eu falei, o Ato Institucional 1, AI-5 não, o AI-1, o Ato Institucional 1, ele permitiu à ditadura aprisionar pessoas de forma indiscriminada em locais como navios e até mesmo estádios de futebol, e a expurgar pessoas do serviço público. Bom, com o tempo, o direito da população de escolher o seu presidente foi retirado por meio de um outro ato, o AI-2, que foi decretado em 1965. Já o AI-3 estabelece um sistema bipartidário no Brasil, ou seja, 2 partidos que existiam ali, era a Aliança Renovadora Nacional, o Partido do Regime, e o MDB, que era uma oposição que era consentida, ou seja, não toda e qualquer oposição. Bom, o período de 1964 a 1968 é entendido por muitos como o período da ditadura branda, mas, na verdade, esse período foi utilizado pela ditadura para criar o aparato de repressão. O aparato jurídico da repressão dos militares teve seu auge durante o chamado AI-5, o Ato Institucional número 5. Esse foi decretado durante o governo Costa e Silva e ampliou os poderes dos militares e determinou que o presidente, por exemplo, teria o direito de fechar o Congresso, ele poderia intervir nos estados e municípios, se achasse necessário, e caçar políticos e demitir funcionários públicos, suspender o direito ao habeas corpus para crimes contra a chamada segurança nacional. A tortura também foi um dos mecanismos da repressão e do autoritarismo da ditadura militar. A tortura era realizada principalmente contra os opositores desse regime, pessoas que, na ótica dos militares, eram vistas como subversivas. A tortura realizada por agentes de governo não se deu apenas contra pessoas envolvidas na luta contra a ditadura, mas também contra pessoas sem ligação direta, como aconteceu com milhares de indígenas e com Carlos Alexandre Azevedo, que, com 1 ano e 8 meses, foi vítima de tortura por agentes da ditadura. A respeito da ditadura, as historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling afirmaram que, no Brasil, a prática da tortura política não foi fruto das ações incidentais de personalidades desequilibradas, e nessa constatação residem o escândalo e a dor. Era uma máquina de matar concebida para obedecer uma lógica de combate, acabar com o inimigo antes que ele adquirisse a chamada capacidade de lutar. Bom, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós ficamos por aqui. Até a próxima semana. Eu peço que tenham muito amor, com muito carinho, com muita paciência com todos que estão ao seu redor. Não se esquecendo que nós não estamos em férias, estamos em quarentena. E na próxima semana nós voltaremos com a abertura democrática. Dá tempo? Então vamos embora. A partir do final da década de 1970, a ditadura militar ela começa a caminhar por uma abertura. E essa abertura seria uma abertura controlada, porque ela, na verdade, ela buscava manter os governos alinhados aos interesses do exército sem a necessidade de se ter presidentes militares.
Mas esse processo falha de forma drástica, uma vez que as forças de resistência contra a ditadura, elas ganham uma nova vida e antecipam o fim da ditadura militar no Brasil. O fortalecimento das oposições e o descontentamento popular com a grave crise que atingiu a economia brasileira a partir da década de 1980, fizeram com um projeto de abertura controlada pela ditadura ficasse, a partir de 79, na verdade, uma série de medidas elas foram tomadas no sentido de promover maior abertura da política brasileira. Então foi decretada a chamada anistia, uma lei que permitia que todos os exilados retornassem ao Brasil e perdoava todos os crimes que foram cometidos durante a ditadura. Houve também o retorno do chamado pluripartidarismo, que levou ao surgimento de novos partidos no Brasil, como o PMDB, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que é a conversão do MDB, Partido Democrático Social, PDS, conversão da Arena, Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, entre outros. Uma outra medida notável desse processo de abertura controlada foi a revogação do AI-5, que acontece em 1979. Na década de 80, 1980, o último presidente da ditadura, João Figueiredo, fracassa no projeto dos militares de realizar a abertura controlada. A mobilização popular, aliada com a mobilização política, faz com que a ditadura chegue ao fim. A transição para a democracia no Brasil fica, então, marcada por uma certa cautela. Essa transição ela foi realizada de maneira conservadora. E isso é perceptível pelo fato do primeiro presidente civil, após 21 anos de ditadura, ter sido escolhido por eleição indireta, já que a emenda das diretas já tinha sido derrotada. Até hoje, os agentes do governo cometeram crimes de todo tipo de violação contra os direitos humanos, não foram julgados e nem condenados. Isso se atribui principalmente à lei da anistia, que perdoa os crimes cometidos pelos agentes na ditadura. Agora sim, um grande beijo, um grande beijo no fundo do seu coração. Um forte abraço. Não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Fiquem bem e até a próxima semana.